Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegando já em cima da hora para levar uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Já abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então. Simplesmente demais. Aquela abertura também sempre muito especial. Às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Muito bom dia, Lúcia. Nossa querida Lúcia, Marcos Bagatim, São Paulo, nos ajudando sempre. Bom dia. Beijo grande. Merece ser feliz. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheio de alegria. Amargurado e descontente, valeu, Lúcia. Impaciente, nossa querida Maura, Indiana Peter. Bom dia, Maura. Beijão também do Moacir. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez, nos ajudando, fortalecendo os laços com o mais alto. Oh, oh. Valeu, Maura, muito bom dia, abençoado domingo também. Muita luz para todos aí. Nosso querido Gilton, bom dia, manda um bom dia pra mim também, nosso querido Gilton, trabalhamos junto, uma paz pra todos aí, Gilton, pra ti, pra esposa, pra família, um beijo grande. Nosso Gilton sempre viajando, daqui a pouquinho Brasília, se já não foi, né, Gilton? Muita luz pra todos aí, grande abraço, Gilton. Vamos nos conectar com o mais alto, agradecer a Deus por mais um dia, nossa querida Eve Moser. Bom dia, meu querido amigo. Feliz Dia das Crianças para todos nós. Isso aí, Eve. É bom não esquecer, né? A criança que está aqui dentro. Nossa querida Inês também. Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília também nos ajudando. Bom dia, Serginho. Valeu, Eve. Muita paz para todos aí, Inês. Todos juntinhos. Vamos abrir aquela clareira na psicosfera. Vamos receber os refluxos divinos, essa luz maior que toca os nossos corações. Vamos pensar em Jesus, em nossa mãe querida. Vamos pensar nas pessoas que precisam de uma energia radiosa, radiante nesse momento. Nosso querido Li, os Li Josely, bom dia, ótimo para você, amigo Zeca. Valeu, Li, muita paz para todos aí. Vamos lá então? Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Vamos sentir a presença de Jesus em nossos corações. O dia está só começando, a página está em branco. Que possamos chegar ao final do dia e não termos do que nos arrepender. Nosso querido Raquel hoje na Frasói, bom dia, Zeca, valeu, Raquel. Nosso querido Cid e o Paulinho, muita paz para todos aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Valeu, Gilton. Valeu, obrigado, meu amigo, valeu, Gilton, tamo juntinhos. Uma abençoada viagem para ti. Coisas boas dentro de casa.
Regi não pode estar conosco hoje. Amável, um pouquinho de febre, né? Acabou de ir para a farmácia há pouco. Vamos orar por todos que precisam dessas energias que vêm do mais alto. É Jesus com seus braços estendidos sobre nós. A clareira se abriu e a energia está chegando. Vamos potencializá-la então. Direcionar para as pessoas que precisam. Vamos para os hospitais, para as penitenciárias, para as escolas. As escolas precisam muito dessa energia, né? Lugar onde os trevosos atacam com mais frequência. Lá precisa de uma energia muito especial. Então vamos pensar todo dia nas nossas escolas, nos nossos educandários, principalmente as nossas universidades. Uma luz tocando tudo e a todos, em todos os cantinhos. Ismael, mentor espiritual do Brasil, com a sua falange também nos protegendo. E é tudo no tempo certo. Abrindo também aqui para a Tritina FM 98,13, Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então? A Tritina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos, vivermos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você aqui da Tritina FM, nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Que todos possamos juntos e com a presença de Jesus, determinarmos o nosso dia como uma página sagrada, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem, inclusive com o pensamento, a força mais poderosa do universo. A vontade, o pensamento e a inteligência são atributos do Espírito. O que quiser que eu faça com eles é por minha conta, também risco, né? Nós semeamos permanentemente, já estamos semeando nesse momento. Então que sejam pensamentos positivos, de luz, de fraternidade, de caridade, né? Pensando positivamente até daqueles que a gente não gosta muito, precisamente desses nossos irmãos que a gente não gosta muito, que precisamos orar. Então amainar essa energia que não é boa, né? Tem duas coisas que unem as pessoas, ou dois sentimentos que unem as pessoas: o amor e o ódio. O ódio é o amor que adoeceu, nos dizem os amigos espirituais. Então vamos trabalhar para nos curarmos, né? Nosso querido Divaldo sempre diz que o mal que nos faz não nos faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me transforma numa pessoa má. Então nós temos que ter nossos corações alternando e positivamente as nossas vibrações com o mais alto, tocando as pessoas que nós gostamos, aquelas que a gente não gosta muito, eu repito, porque é importante, e orando por todos, pelo nosso planeta. Né? Esse planeta que nessa transformação passa de provas e expiações para a regeneração, e muitos mesmo, são bilhões de espíritos que se comprazem no mal, que não reencarnarão mais aqui. Em contrapartida, milhões de espíritos nobres, de alta hierarquia moral, estão chegando aqui para nós, já estão chegando há bastante tempo, né? Mas agora numa leva bem maior, para nos ajudar nessa transição. Então imaginemos nosso planeta daqui 30, 40 anos sendo governado por esses nossos irmãos, né, com um sentimento profundo de gratidão a Deus. Nossa querida Bernadette Steff também com dia. Bom dia para você. Valeu, Bernadette. Muita paz para todos aí, tá? Então assim, essa é a fé, é a esperança que nós temos. A esperança se consolida através da instrução. Por isso que os amigos espirituais, o Espírito de Verdade, nos dá dois ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Por isso que a instrução nos abastece dessas informações do mais alto, nos dando ciência de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Então essa luz toca os nossos corações, a gente vai sentindo essa vibração positiva, porque quem nos colocou aqui nos acompanha e nos quer muito bem. Então tenhamos isso em nossos corações. Um pouquinho afônico hoje, peço desculpas, né? Mas vamos adiante. Essa semana a gente sempre acompanha, né, as redes sociais, né? E procura tirar algumas coisas boas. É claro que a nossa base sempre é a codificação espírita. E o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Aceitemos ou não, ele está aí para nos ajudar, porque se Jesus falou que vier um consolador, é porque nós precisamos de consolo ainda. Nós não estamos autodeterminados na senda do bem, da luz, da paz. Então, nesses percalços do nosso dia a dia, nós temos sempre que avançarmos em direção a Deus, agradecendo por mais uma encarnação. Nosso querido Juarez Pindarelli, ele e a Neide, um beijo grande. Valeu, Juarez. Muita paz para todos aí, tá? Obrigado por estar com a gente mais uma vez.
Então é por nossa conta. A gente vai galgando os degraus de aproximação com o Pai, por consequência, a felicidade se planificando ou planificando, né? Nosso querido Jorês Bordim, amigão também de longa data. Bom dia, Jorês. Muita paz para todos aí, tá? Então, assim, junto com a reencarnação, que é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós, ele nos deu o esquecimento do passado. Nossa querida Carmen Klosowski, lá em Dayal. Bom dia, Carmen, trabalhadora do bem. Muita luz para todos aí, tá? Então, assim, e o véu do esquecimento nos possibilita nos esquecermos das atrocidades do passado, né? Para delinearmos um novo caminho, iniciando pelo bem, pela luz, amparados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos espíritos que nos colocaram aqui, que estão nos ajudando, porque a reencarnação, ela não acontece de uma hora para outra e não é nada por acaso. O acaso não cria nada, o nada não cria nada. Por isso que Deus é nosso Pai, é o Criador de suprema inteligência, a causa primeira de tudo e de todos, né? Então eles nos dão esse suporte, porque são esses amigos incondicionalmente preparados para nos ajudar no avanço e na percepção do que é gratidão, do que é o amor de Deus por cada um de nós. Então nós erramos no passado, até com atrocidades, esquecemos momentaneamente através da reencarnação e possibilitamos que ao longo de mais 30, 40, 50, 80, 100 anos, nos estabelecemos emocionalmente, espiritualmente, para adentrarmos então assim num mundo mais feliz. Nós estamos preparando a nossa próxima encarnação. Como você quer vir para cá? Deus nos deu a possibilidade de virmos aqui, né, sem limitações, às vezes, porque a maior limitação que nós temos talvez seja de caráter. Não é a física nem a mental, não, mas é de caráter. Porque essa acarretará problemas maiores lá no futuro, né? Então, que se comprado uma hoje, reencarnará no mundo primitivo, e lá serão 6, 7, 8, 10 mil anos, como nós que estamos aqui ainda. Nós não somos terráqueos, não. Nós já passamos por isso, erramos, fomos punidos, né? E não é castigo de Deus, não, porque isso é vibração, é sintonia, é magnetismo. Nós ficamos onde nós queremos. Estou sintonizando com uma coisa melhor, eu adentro lugares melhores, eu ouço músicas melhores, eu ouço coisas boas, programas educativos que possam acrescentar alguma coisa em minha vida, eu leio alguma coisa que realmente me faz entender o motivo da minha estadia na Terra, que não é a passeio, podemos ter certeza disso. Então isso vai nos fortalecendo. A gente vê que a felicidade está aqui nas nossas mãos, né? A felicidade plena não, os amigos espirituais são enfáticos. A Terra ainda não comporta a felicidade plena, porque nós somos essa vibração ainda negativa. Somos luz, somos sombra, e de vez em quando a sombra se sobressai. Nós estamos trabalhando isso porque o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, é o maior antagonista do materialismo. E os amigos espirituais nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. E é isso que nós estamos trabalhando. E é isso que, enfaticamente, nós repetimos e vamos, ao longo dos dias, fazendo com que isso também toque os nossos corações. Porque falar é fácil, mas o nosso dia a dia é recheado de oportunidades evolutivas, que nós aqui, ainda mentalmente, né, e pelo nosso atual estágio evolutivo, chamamos de problemas. Não é assim. O esquecimento do passado é o colo da misericórdia divina, onde a alma cansada adormece para nascer de novo, mais leve. Olha que lindo. Vamos repetir? Guarde no seu coração. Isso é bondade de Deus, é misericórdia divina. Nós temos a justiça de Deus, mas junto com ela a misericórdia. Porque o Chico dizia, quando a justiça de Deus nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que suspenda essa ordem por tempo indeterminado. Então veja bem, depende de cada um de nós. Porque quando nós nos propomos a fazer o bem, né, procurando compreender o que nós somos através da instrução, e aí vem a vontade, né? A vontade é por nossa conta também. Então, se nós estamos trabalhando no bem, amigos espirituais do bem estão nos ajudando, nos encaminhando para refletirmos nessas posições que nós temos, porque quando fazemos as coisas sem pensar em nada em troca, tudo flui naturalmente. É uma luz que toca os nossos corações. E quando nós aprendemos, quando nós nos instruímos, eu sempre digo aqui, o que eu tenho aqui em cima da mesa hoje, nesse momento, nós poderíamos falar a semana toda, né? Então a gente vai encontrando alguns textos que vão fechando com o que nós estamos querendo levar, mas só aqui. Agora imagina uma biblioteca de uma casa espírita. São estudos para 50, 60, 100 anos, né? A nossa que é pequenininha. Eu sempre enfatizo isso aqui, que é importante. Livros de graça estão lá à disposição para serem emprestados. Renova todo mês, renova a cada 2 meses, traz um, leva outro, né? E de graça. Então é só vontade.
Vontade de cada um de nós. Porque uma página daquelas muda radicalmente o nosso modo de enxergar a vida. Pode ter certeza. E só do nosso Chico são 550 livros. Do nosso Divaldo são mais de 300 e pouco. Carlos Bacelli, quase 300 também. Raul Teixeira, Ivone Amaral Pereira. Então tem muita coisa boa para a gente ver, né? A luz da verdade dissipa as trevas da ignorância. O que é essa luz da verdade? Foi Jesus que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando tenho certeza que reencarnação é lei divina, então, quer queiramos ou não, aceitemos ou não, acreditemos ou não, reencarnação, você como eu já reencarnamos mais de 800, mais de 1000 vezes. Eu não tenho dúvida quando dizer uma coisa que eu não acredito, eu tenho certeza que é assim. É a única possibilidade de Deus existir é a reencarnação. Sem reencarnação não tem nem por que Deus existir. Pode ter certeza disso. E a gente vai nos aprofundando e tendo certeza cada vez mais da bondade divina, da justiça de Deus. Porque não existe castigo, também não existe recompensa no educandário de Deus, do nosso Pai maior. O que existe são consequências, boas ou não. Vai depender de cada um de nós. Eu digo para vocês, e eu comentei essa ano passada também, esses terroristas aí, né, que alguns do Brasil apoiam, é triste, mas tem apoiadores para isso, assim como tem apoiadores para o aborto. Esses abortistas, esses terroristas, esses ditadores, como pagarão seus débitos? Nós não veremos aqui. Podemos quase ter certeza disso. Mas seria uma incongruência, né? Eles não arcarem com as consequências desses atos tão tristes, tão tenebrosos, com tanta atrocidade, inclusive com bebês, né? Mas eles arcarão com as consequências. E daqui, talvez, milhões de anos, sejam espíritos nobres, como o Francisco de Assis, como o Chico Xavier, como o Mário de Paulino. Talvez não, serão. A perfectibilidade do espírito é uma lei divina. E todos nós seremos perfeitos relativamente falando, porque nesse amor absoluto só Deus, nosso Pai. Então seremos. Então isso não é só esperança em si, é certeza que seremos plenamente felizes e poderemos ajudar muita gente. A luz da verdade dissipa as trevas da ignorância. Conhecimento espiritual é antídoto contra o medo e a confusão. Alguma dúvida? Quando eu sei que existe vida após a vida, e não só acredito nisso, mas tenho certeza, não fica mais fácil encarar, né? Quando um dos nossos entes queridos retorna à parte espiritual? A saudade fica, toca os nossos corações, a gente sofre muito. Quer dizer, a dor é inevitável, mas o sofrimento é por nossa conta, também pela falta de conhecimento. Porque eu fico pensando, mas será que existe? Será que não tem? Como é que é? Ora, nós temos reuniões mediúnicas toda semana. E esses nossos irmãos, inclusive conhecidos, se manifestam nas reuniões mediúnicas. Alguns nem sabem que desencarnaram, né? Justamente por causa dessa falta de preparo. Então essa luz vai tocando os nossos corações e a gente vai, recheado pelas informações do mais alto, também podendo ser essa pequena luz na vida dos que nos rodeiam. Não é maravilhoso? Né? A sensatez com que nós começamos a enfrentar as dificuldades do dia a dia, quando nós compreendemos que se eu estou passando por isso, ou estou passando novamente por isso, é porque no anterior eu me revoltei, eu não aprendi nada, né? Então eu começo a colocar em nossos corações esse sentimento divino da gratidão. Gratidão. Na questão 893 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos emissários do Cristo: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os questionamentos maravilhosos. São 1019 questões e algumas se desdobram em A e B. Então são quase 1100 questões que Allan Kardec formulou aos espíritos de grande sabedoria. Allan Kardec já era um, depois ele reencarnou como Chico Xavier, mas antes tinha sido Platão, foi Isaac, foi Daniel, foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi Jan Hus, foi René Descartes. Olha quanta coisa a serviço de Jesus e por todos nós. Perdoe-me. Então Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os amigos respondem num texto um pouquinho mais longo: todas as virtudes têm seu mérito. Alguns nomes passaram muito rapidamente, peço perdão porque eu não consegui enxergar. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque os amigos espirituais nos dizem que o verdadeiro cristão
O verdadeiro espírita é aquele que procura domar as suas más inclinações. Hoje melhor que ontem, amanhã ainda melhor. Valeu, Lúcia, muita paz. A Lúcia lá em São Paulo também sempre nos ajudando. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Na questão 895 ele pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os questionamentos fabulosos também, para quem foi Platão no passado, né? Para quem foi René Descartes, para quem foi João Evangelista, para quem foi Francisco de Assis. E a resposta dos amigos espirituais: o interesse pessoal. Eu vou ler de novo para compreendermos essa questão. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então a resposta: o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes, basta que se fira na corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. É verdade, né? Assim como Chico Xavier, como Francisco de Assis, a mesma encarnação dele, próprio Allan Kardec, mas Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Buda, né? Esses espíritos nobres. Então, quando eles se patenteiam de uma forma harmoniosa, com ligação com o mais alto, a gente acha um fenômeno. Mas todos nós chegaremos lá. Mas tenhamos vontade, vamos apressar o passo. Isso é por nossa conta. Não é por conta de Deus e nenhum desses nobres emissários da luz. É por nossa conta. O apego às coisas materiais constitui cenário notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Olha que questões maravilhosas, né? Agora imagina, são só duas questões. Tem mais 1098 para a gente ver. Já pensou? Fora que depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, veio a Gênese, veio obras póstumas, a Revista Espírita, que se transformou em 12 volumes, são mais 12 livros, né? Depois, como Chico, 550 livros. Já pensou? Mas da mais alta informação que toca os nossos corações, nos mostra o caminho da redenção e do aprimoramento espiritual, do burilamento do espírito, para sermos mais felizes. Vamos tocar uma música muito especial, a música espanhola que eu vi de manhã enquanto escolhia, né? Sempre estou lá na frente antes de vir para o programa, compartilho, está no meu Face. Querem ver também as imagens, tem umas 5, 6 músicas, inclusive do Neto Grava, esse espírito que está meu filho, com as músicas bem especiais. Então acompanhe lá, está nas páginas do Face. Entre no YouTube lá, o Zeca Grava, programa Aldeia Felicidade. Se inscrevam, tem poucos inscritos, né? Então pode ser uma ferramenta que a gente pode utilizar depois também. É uma ferramenta bastante útil. Então lá, YouTube, é só colocar Zeca Grava, imagino que já vai aparecer, né, que é bastante antigo. Nosso querido José Alci Rosa, nosso Diágio também com a gente, amigão de longa data. Vamos ver a música então? Vamos lá. Em espanhol, como é que vai entender? E aqui eu vou ler alguma coisa também. La canción que desperta consciências. Canção que desperta, que nos desperta. Coisas boas dentro de nós. Sinta essa energia, sinta. Imagina a luz chegando do mais alto, iluminando com força. Sinta essa luz. O celular todo sendo iluminado. Aí você manda para os lares dos filhos, dos netos, do pai, da mãe. El abrazo sincero.
abraço sincero. Vamos pensar em Jesus e nossa mãe querida. El fuego, el calor, la emoción, nos perdimos de vista en la prisa fugaz, confundimos el éxito con poder escapar. Hay una llama que no lograron extinguir, la voz de la vida aún quiere. A voz da vida que eu quero. Somos humanos. O amor é a nossa revolução. Coisas boas dentro de casa, hein? No queremos victorias que cuesten dolor, ni futuros vacíos sin alma y sin sol. Queremos raíces, queremos lugar, una tierra que abrace un hogar. Podemos cambiar o no podemos crear un mundo distinto si elegimos amar. Mundo distinto se elegermos o amor. Milagre é viver. Estamos aqui para aprender a amar. Somos humanos. O amor é nossa revolução. Feitos para amar. Linda, né? Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Um pequeno intervalo aqui, já voltamos com a mensagem do Divaldo. Vamos ver aqui. É música especial, né? Valeu, dia de muita paz para todos aí, muita luz. E esse nós temos que ter porque nós criamos formas de pensamento. Eu sempre faço essa colocação aqui aos domingos porque é importante. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, criamos, impregnamos as nossas paredes, as nossas camas, os nossos sofás com essa energia boa ou não. O que você quer dentro de casa? Então cuide com o que está assistindo, com esses noticiários aí tristes, né, que a gente vê todos os dias. Só coisas ruins. Vamos escolher realmente o que vamos assistir, o que vamos ler, o que vamos ouvir. Cuide com o que o seu filho esteja ouvindo, né? Que as mensagens, os desenhos, inclusive, que estão assistindo aí. Tem muita coisa aí, inclusive Netflix aí, tem coisa ruim para os nossos filhos. A mensagem subliminar, né? Tá lá, às vezes, nos contactando por uma coisa que não seja nada boa. Revoltando as nossas crianças até contra os seus pais. Então tem que ter esse cuidado. Vamos acompanhar e de pertinho. Conversando mais, né? Nos colocando mais a par, discutindo menos. As palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Não digam vão à missa, vão ao culto, vão à casa espírita. Vamos. Né? Vamos ver a mensagem do Divaldo então?
qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Em oração. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a arte generosa do perdão. Estimula-nos a claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo da fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras o testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante, o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens e tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dados a certeza do reino dos céus, todavia não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem tanto quanto não houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, descendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para sermos dignos de Ti. Manuel Filomeno de Miranda. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Voltando também aqui para Trentina FM. Aí vimos nosso querido Divaldo Pereira Franco, agora na parte espiritual, né? Mas com 98 anos, um completista, né? Completou realmente a sua missão. Então, como nós comentávamos, falávamos das nossas necessidades de aprimoramento, né? Nos colocarmos aqui como espíritos, né? Porque o nosso ego às vezes fala mais alto e o self é que tem que prevalecer nas nossas decisões. Esse espírito que eu sou um espírito usando um corpo por enquanto, que pode ter uma estadia breve na Terra, como pode ser um pouquinho mais prolongada, mas o que são a mais longa de todas, 100, 110, nós temos a senhora aqui em Rodeio com 111 anos, né? Mas que seja 120 também, 130, o que são perante a eternidade. É um relâmpago, nos afirmam os amigos espirituais. E mesmo que tivéssemos que chorar da primeira ou último, mesmo assim, o sinal mais notório de um ser é a gratidão, né? Porque essa possibilidade da reencarnação, primeiramente nos possibilitou
o esquecimento de algumas atitudes atrozes do passado, inclusive com entes familiares que nós temos agora, que estão na nossa família, sob o nosso teto, e que nós prejudicamos sobremaneira nessas encarnações anteriores. Então Deus permite que, pelo amor, sem que eu saiba, eu possa auscultar meu coração e, de repente, dar tudo o que eu tirei, né, para um dos filhos, para os netos. Veja como é a bondade de Deus nos nossos corações, né? Nós nos ofendemos e adentramos através do ventre daquele a quem prejudicamos ou de quem foi prejudicado. Assim como foi a reencarnação de Segismundo, que vivia um triângulo amoroso numa encarnação anterior, matou seu adversário e na encarnação seguinte reencarnou como filho dele mesmo e da própria mulher que fazia parte desse círculo, né? Mas eu lembro que, por isso que um assassino foi tanto ajudado pelos emissários do Cristo, né? Imagina se nós nos propormos a fazer o bem, trilharmos o caminho da sabedoria, da paz, da união, da fraternidade, da caridade. Quanta ajuda receberemos. Então, falando de Segismundo, eu lembro que André Luiz nos trouxe esse conteúdo maravilhoso, dizendo que durante o desdobro, nós nos preparamos para recebermos alguns espíritos como filhos ou sermos filhos de alguém. Essas reuniões acontecem no mundo espiritual, com os espíritos construtores, com os espíritos familiares, com quem será nosso mentor ou nossos mentores. Então veja bem a preparação para a reencarnação, bondade de Deus e desses emissários divinos. Então numa dessas reuniões, quando Segismundo se aproximava desse que seria o seu pai, e que foi a vítima dele na vida anterior, foi assassinado por ele, diz que ele sentia muito medo, esse que seria o pai dele. Até que em determinada ocasião, Segismundo se aproximou, se ajoelhou, pegou na mão, beijou-lhe a mão e pediu perdão. E André Luiz disse que desse pai fosse como se escamas caíssem e uma luz voltou a brilhar. Naquele momento ele aceitou Segismundo como filho. Aqui na Terra ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas olha a bondade de Deus, né? Então nós temos que ver, nos aprofundarmos mais, nos instruirmos mais, para compreendermos o porquê de estarmos aqui. E eu sempre falo, é bom que todos saibamos que não é a passeio. Chico Xavier disse que estávamos aqui para aprender a amar, porque ser amado é consequência disso. E Jesus nos disse, vou enviarei outro consolador que ficará convosco até o fim dos dias. Para ficar conosco, não pode ser uma coisa material, não pode nem ser coisa dos homens. Então os emissários do Cristo, através de João Batista, João Evangelista, que estava aqui como Allan Kardec, nos trouxe o Espiritismo. E o Espiritismo não é dos espíritas, né? É dos espíritos, e espíritos somos todos nós, inclusive nossos irmãozinhos animais. É do átomo ao arcanjo. Nós seremos arcanjos, seremos como Jesus, né? E poderemos fazer até mais, foi ele que nos disse, porque Jesus também está progredindo ainda. O único espírito puro que está entre nós, mas está progredindo. Ele governa outros 4, 5 planetas como o nosso. Mas já planetas ditosos, assim como nesse planeta primitivo, em que bilhões de espíritos da Terra serão encaminhados. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto de Allan Kardec que fala exatamente assim. O Espiritismo, hoje, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, imprudentemente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas, se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Perdão, né? Então, tudo no tempo certo. Isso foi em 1857, 1861, 1863. A partir de 2010 e de 1910 nasceu Chico, reencarnação de Allan Kardec. E vale aqui uma informação, porque o Chico tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na sua mente aos 5 anos de idade, para termos a ideia. A grandeza desse Espírito que se colocou, mais uma vez, à disposição de Jesus e trabalhando por todos nós. E assim nós vamos aprendendo tanta coisa. Só esse texto aqui, né, nos dá suporte para catalogarmos em nosso coração a bondade de Deus, a misericórdia divina, né? Então, recebendo esse suporte, a gente vai trilhando o caminho do amor, da paz e da sabedoria. Antes de lermos o texto do O Homem no Mundo, porque nós estamos no mundo, precisamos do mundo físico,
O que nós não podemos é priorizar o lado material. Por isso que o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. A Ágata, essa filha que chegou depois, né, a esposa do Neto Grava, colocou no nosso grupo de estudo essa semana um texto bem bacana. Olha que legal aqui. O que pensamos passa. Pensamentos surgem sem que tenhamos controle absoluto sobre eles. Eles são eventos mentais transitórios, ou seja, eles passam. O que sentimos muda. Nenhuma emoção dura para sempre. Até as mais intensas seguem um ciclo natural. O que importa não é a emoção em si, mas o que você faz com ela e o que aprende dela. O que vivemos hoje não é sentença eterna. Problemas, dores, fases difíceis, nada disso é estático. O que você vive hoje é apenas um capítulo da sua história e não o livro inteiro. Lembramos na passagem do Chico, já comentei aqui algumas vezes, porque no momento assim mais delicado da vida dele, mais atribulada, ele pediu a Emmanuel que trouxesse uma mensagem de nossa mãe querida. Né? Ele demorou alguns dias e voltou, disse: Chico, nossa mãe lhe mandou uma mensagem. Chico se preparou para psicografá-la, né? E Emmanuel disse assim: Chico, ela mandou lhe dizer que isso também passa. Então, momentos delicados passam, momentos fabulosos também passam. Nós temos aqui aprendermos as lições que são apresentadas nesses momentos delicados, também dos momentos felizes. Que todos já tivemos momentos felizes, já tivemos momentos bem mais tristes, mas todos eles passaram e passam. Entes queridos que retornam à parte espiritual, deixam a saudade. Mas os nossos reencontros acontecem, inclusive quando do sono físico, né? Mas o encontro espírito a espírito é inevitável. Nós somos imortais, cidadãos do universo, caminhando na plenitude da paz e da luz dos ensinamentos do Cristo, tentando, né, encurtar esse modo um pouco mais dramático sob o nosso ponto de vista materialista e do nosso estágio evolutivo, né, que nós chamamos como problemas. Então vamos passar por tudo isso também. E não vamos negligenciar as informações que vêm do mais alto. Né? Não tenhamos a ingenuidade nem a inocência, né, de, às vezes, não absorvermos esse ensinamento achando que tudo é ficção. Tudo que nós pensamos, tudo que foi colocado na tela, tudo que foi colocado nos livros, não é passível de existir sem que, lá no passado, alguma coisa tenha essa conexão com o que realmente importa, a realidade divina. A Neuza Second Joke. Bom dia, Zeca. Bom domingo. Valeu, Neuza. Beijão aí para toda a família, tá? Muita paz para todos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. O homem no mundo. Dá para entendermos por que estamos aqui? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito aqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em nossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evolução mental e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis, por enquanto, condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Perdão. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir severos e lúgubres aspectos, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem.
Nós precisamos de algumas coisas da terra, assim como o lazer ainda é necessário, mas que seja, como eu falei, né, que seja útil. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer, se vele o semblante do que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam, santamente Ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Insulados não. Nós precisamos viver em comunidade. Mas desde que existem duas pessoas, nós somos limitados em alguma coisa. Cada um tem o seu direito, cada um tem os seus deveres, inclusive com o pensamento. Porque se eu tenho pensamentos positivos, de luz, de oração, é isso que eu estou recebendo. O contrário também é verdadeiro. Deixa eu ver como está o nosso tempinho. Mas dá tempo para ler mais alguma coisa? Porque a nossa necessidade de sermos felizes, né? Ela às vezes é abauroada pela nossa impaciência. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Tudo no tempo certo. Nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém fará por nós o que nós temos que fazer, né? Francisco de Assis foi bem claro. Algumas coisas nós não podemos mudar. Outras nós podemos e devemos. E vamos pedir sabedoria, então, como ele diz, para discernirmos uma da outra. Resignação é o consentimento do coração. Quando eu não posso mudar, eu tenho que aceitar, e aquela lição tem que me servir para alguma coisa, para não passar por ela novamente. Um texto do Chico, que falou, tocou os nossos corações, né? Há muito tempo, e hoje é lembrado. Porque ele diz assim, sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Aí nós temos não é história, né? Isso é fato verídico, porque pouca ciência aponta o caminho da inexistência de Deus, mas muita ciência já nos diz o contrário, que Deus é nosso Pai e que nada se cria por acaso. Não existe o acaso que cria um planeta, que cria uma lua, que cria uma estrela, né? O acaso não cria nada. Tudo isso é inteligência suprema, como diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou, que é Deus? E os amigos espirituais nos respondem, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Então Deus está aqui, está conosco, nós somos uma partezinha de Deus, estamos mergulhados nesse hálito divino, e todos nós temos a possibilidade de nos retemperarmos emocionalmente através da instrução. Estamos aprendendo? Seremos mais úteis lá na frente, a começar na nossa casa. E falar em casa, vamos pensar no Evangelho no Lar como uma dádiva divina. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Por ser tão importante que nós devíamos fazê-la, eu não digo todos os dias, embora Chico recomendasse. Mas pelo menos 1, 2 dias por semana, dia fixo, horário fixo. Eu faço
todos os dias, as minhas orações, mas o evangelho de quarta à noite e domingo de manhã. Daqui a pouco estarei fazendo o evangelho no lar. Nosso querido Naldo lá em Ascurra, bom dia, Zeca, desejo um ótimo domingo a todos. Valeu, Naldo. Muita paz aí para a esposa também, para a família, um beijo muito grande no coração. Do evangelho no lar, nós teremos a presença de amigos espirituais do evangelho no lar. Às vezes alguns espíritos estão pedindo ajuda, são encaminhados para as áreas de refazimento nesse momento. Porque sem sabê-lo, estão na nossa casa, às vezes, sugando a nossa energia, o fluido vital. Não são más, não são maus, mas estão conosco, às vezes, pelo apego, e nesse momento são encaminhados, são instruídos para receberem esse afago, essa luz, essa instrução, e depois, sim, poderem visitar seus familiares sem constrangimento e sem prejudicar a ninguém. É assim que fazemos nas reuniões mediúnicas, quando conversamos com alguém que queira ficar dentro de uma casa. A instrução é lógica. Você vai se preparar, vai aprender, vai se instruir, porque como está agora, você está prejudicando. Em vez de ajudá-lo, você está prejudicando. E a consciência abre, porque esses amigos espirituais os abraçam com força. Outros familiares que já os antecederam nessa grande viagem, a parte da verdadeira, também vêm recebê-lo. Então, tudo se planifica na bondade divina, ou seja, no amor. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência. E se fosse comigo? Nós temos um desafio muito grande no Brasil hoje, que tem, eu não digo dividido, né? Mas as informações que passam é de divisão. Porque como pode alguém não querer anistia para esses nossos irmãos que foram condenados, né? Por... Eu acho que tem que arcar com as consequências. Eu quebrei alguma coisa aqui na cidade, eu tenho que pagar. E se eu não tiver dinheiro para isso, eu vou para a cadeia. Mas tudo com a justiça ampla, com defesa ampla. Então, quando alguém diz que foi anistiado, diz sem anistia, mostra o caráter dele. Falta de caráter, não é o caráter, é a falta de caráter. Né? Porque não é bondade, é apenas justiça. Depois, se quiserem julgar um a um pelo que fizeram, um quebrou aqui um banquinho, outro quebrou um relógio lá, famoso, né? Alguém quebrou alguma coisa, é diferente, mas com ampla defesa. Então, anistia é demonstração de bondade divina, assim como Deus nos perdoa, né? Já pensou esses terroristas de hoje que mataram mais de 100 crianças, tantos outros jovens, famílias inteiras, né? Como será a vida deles? Claro que arcarão com as consequências disso. Então a pessoa diz, eu não sei porque estou passando por isso, eu não fiz nada nesta existência. Quando nós temos ombros fortes, nós vamos arcar com os custos daqueles débitos do passado. É muita ingenuidade, muita inocência achar que eu posso prejudicar alguém, fazer a infelicidade de alguém e ser feliz. É muita ignorância. Porque causa e efeito é lei divina, imutável como o seu Criador. Então o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência. E se fosse comigo? Se fosse com um familiar meu? Como é que eu estaria pensando? Deixa eu ver aqui. Nós temos a música bem especial também, com o grupo Arte Nascente. A música Seja Diferente. Eu tenho mais uns 2 minutinhos. Eu gostaria de mostrar para vocês o que eu aprendi com Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a lei divina. Quer aceitemos a reencarnação ou não, é lei de Deus. Lá na frente a ciência já comprovou. A ciência em si... Perdão, isso. Ian Stevenson, que não tem nada de religioso, catalogou 2.800 casos de reencarnação. E se pudesse catalogar, seriam os bilhões e bilhões, que todos nós somos a reencarnação de alguma figura do passado que certamente prejudicou alguém. Somos espíritos vivendo experiências carnais. O amor é a essência divina. A fé inabalável encara frente a frente a razão e ao longo de todo o tempo. Que se planta aqui, o que colheremos na vida espiritual. A reencarnação prova a justiça divina. Orgulho e egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. É a força mais poderosa do universo. E a prece é um ato de adoração, nos aproxima de Deus. Por consequência, nos conecta. E nos conectando, nos mostra o que nós somos. Espíritos imortais, cidadãos diversos, cidadãos do universo, criaturas amadas. Porque Emmanuel nos diz que Deus ama até
um verme comum a todos nós. Porque ele sabe que é do átomo ao arcanjo. Então tudo passa por esse processo que um dia entenderemos. Apressar o passo para a perfeição relativa, ou a perfectibilidade, também para a felicidade plena, depende de cada um de nós. Então eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, essa luz, esse amparo, essa força que recebemos nesses 16 anos de caminhada do programa Dê Felicidade. Tantos amigos que passaram aqui, eu não consegui enxergá-los, mas depois eu olho um por um, sempre assim, né? A Regiane também sempre está conosco, sempre nos ajudando. Então vamos todos juntinhos adentrarmos esta semana com mais gratidão em nossos corações. Independentemente do que aconteça, vamos agradecer. Sabemos e passamos também por momentos assim mais delicados. Mas a pergunta é essa, não é por quê. Como diz a Regi, é para quê. Vamos ver a música então? Quero agradecer a todos mais uma vez. Tenham uma linda e abençoada semana. Um beijo muito grande no coração. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vamos lá então. Tem muita gente por aí. Presta atenção, coisas boas dentro de casa. Com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz. Se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida. Nossa, filha Regi, beijo Regi. A Mabel tá melhor? Liga pra ti, por aí, pro Enzo, Arthur. Ai, e a Mabel, né? Domingo vem a Regina estará conosco. Seguindo sempre em frente, eu vou andar na longa estrada. Eu sei que vai ser dura a caminhada, mas não me entrego às fraquezas desse mundo. Carrego em mim Seja diferente. algo forte lá no fundo. Seja diferente. Seja diferente. Seja diferente. Drogas não. Seja diferente. Seja diferente. Seja diferente. Drogas não. Eu vou andar na longa estrada. Eu sei que vai ser dura a caminhada. Transformar toda essa crença, mudando o meu mundo, fazendo a diferença. Seja diferente. Entre lá no Face e veja as músicas que eu coloquei lá hoje de manhã. Com a chamada para o programa Aldeia Felicidade. Diferente, seja... Nossa querida Lúcia Marques Bagatini dando um recadinho aqui. Um domingo cheio de alegria, feliz dia das crianças. Isso aí, Lúcia. Dia das crianças, e Nossa Senhora Aparecida também. Vamos pedir esse amparo, essa luz, então, movendo todo o nosso Brasil. Estamos precisando, vamos orar, pedir pelo nosso Brasil. O Brasil nunca esteve numa situação como essa. Precisamos da energia radiosa, retumbante, a luz maior da presença de Jesus, com Ismael, com nossa mãe querida e tantos emissários. Vamos orar, vamos pedir essa proteção, essa energia abençoada, né? E tenhamos todos uma semana muito linda. Seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, drogas não. Coisas boas dentro de casa, lembra? Essa tarde, vou deixar um pouquinho aquela TV aberta, vamos até rir um pouco para não acrescentar nada em nossas vidas, né? Vamos procurar coisas boas. Valeu, Neuza. Beijo grande para toda a família. Amém. Pelo Brasil.
lembrar dessa oração. Beijo muito grande, muita paz, uma linda e abençoada semana. Felicidade, paz e luz no seu lar.